Olá, amigos e amigas do Amigo Germano, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, o meu nome é Natália do Zagonel, pode me chamar de Nath, e eu sou uma jovem de 23 anos, espírita, eu sou daqui de Curitiba, e eu já fiz uma palestra com vocês, né, no Momento Jovem, e o Roberto Caldas me chamou para dar mais uma palestra para vocês a respeito de algum tema que interessa não só a juventude, a minha geração, mas a todas as gerações anteriores e posteriores, né? Porque, afinal, estamos no mesmo planeta e temos necessidades que pertencem a todas as gerações, né? Eu fui incumbida para falar um pouquinho sobre as recentes discussões, né, sobre a nossa atual emergência climática, não é? A gente teve recentemente a reunião, né, da COP26, onde os países se reuniram no Reino Unido para falar sobre os acordos que tinham sido firmados há 6 anos atrás, acho que era a COP25, que foi feito o Acordo de Paris, e aí foram analisar, né, se os países estavam cumprindo os acordos de redução de emissões de gases de efeito estufa, principalmente o CO2, e formas de tentar barrar ainda mais a rapidez com que essas emissões estão sendo geradas e o quanto isso está gerando problemas, né, em respeito a todos, globalmente falando, cada um com as suas demandas, com as suas necessidades que são diferentes em cada local, né? Mas a verdade é que todos nós estamos no mesmo barco, um barco que está afundando, com a diferença de que alguns estão no convés, na parte VIP, e outros estão na proa, né, e vão afundar primeiro, igual no Titanic. Então, é uma discussão que a gente precisa ter cada vez mais. E aí, o Roberto pediu para que eu falasse um pouco sobre essas discussões, mas que permeasse um pouco como a juventude espírita está nesse processo, o que nós poderíamos ajudar, qual é a relação que existe. E não só para a juventude, como eu falei, né? Nós estamos todos no mesmo barco, então as pessoas de gerações anteriores também podem fazer a sua parte, com certeza, né? Mas eu digo que a juventude ela tem um papel interessante justamente porque nós estamos nascendo, né? Eu digo nossa geração porque eu me incluo na geração Z, é a geração que já nasceu integrada com as telas, né? Que tem um raciocínio muito rápido e a tendência é isso ser cada vez maior, não é? Então, a gente está vindo com demandas e questionamentos que outras gerações também não, talvez não tiveram, porque justamente não nasceram nessa época onde as informações elas estão muito líquidas. Então, a qualquer momento eu posso acessar a informação na palma da minha mão através do smartphone e gerar uma reflexão a partir disso e dessa reflexão gerar um ativismo, gerar uma militância que vai pedir que as gerações anteriores que detêm o poder possam fazer algo, né? Porque são duas esferas que a gente sempre tem que pensar, né? Existe a esfera do pessoal, do individual, que existe a sua parcela de responsabilidade, mas ela não é detentora da solução. Então, eu posso sim mudar os meus hábitos, eu posso, por exemplo, reduzir meu consumo de carne ou mesmo me abster disso. Eu mesma sou vegana, já tem 7 anos, então eu já percebi essa questão, não foi pelo meio ambiente que eu me tornei, acho que eu comentei com vocês na outra palestra, foi pelos animais, mas consequentemente eu fui estudar e eu fui percebendo os impactos que a pecuária tem, né, para essas emissões de carbono, e acho que as coisas foram fazendo sentido, né, mas logicamente para muitas pessoas a redução já é um passo importante, então isso tem que ser considerado. Mas além disso, né, o economizar água em geral, o utilizar de transportes coletivos ao invés de transportes apenas individuais, como carros, né, automóveis, utilizar ônibus, bicicletas, enfim, entre tantas outras atitudes, né, redução de plástico, utilizar uma composteira para não emitir lixo orgânico, enfim, tem muitas possibilidades da gente atuar no individual. Porém, existe uma esfera que é o coletivo, que é a somatória das escolhas individuais, mas que está dentro de uma esfera de poder de poucos.
E aí que entra a COP26, porque a COP26 une os representantes dos países, principalmente os países de maior potência, que seria o G20, de maior potência ainda, que seria o G7, que são aqueles que são os países mais desenvolvidos, ou mesmo aqueles que estão em desenvolvimento, mas que já têm um peso maior nas decisões, porque tem maiores cargas de emissões, e o Brasil se encontra nisso, apesar de ser um país em desenvolvimento, mas acaba gerando esses impactos, e essas pessoas que detêm o poder também é a segunda esfera. Então, existe o individual e existe o coletivo, que é coordenado por esses líderes. E o problema é que as coisas não estão sendo conversadas, entende? Às vezes, a responsabilidade e a culpa das coisas estarem como estão, e a emergência climática se encontra da maneira como ela está, às vezes a culpa requer e cai sobre o indivíduo. Mas o indivíduo, apesar de ter a sua parcela de responsabilidade, ele não tem, como eu falei, a solução. A solução está aqui. Só que para chegar aqui, precisa de haver uma pressão do indivíduo, né? Mas quem vai tomar o poder são esses maiores. Só que o ponto é que esses grandes aqui muitas vezes não têm interesse, né, em fazer com que o mundo barre um pouco essas emissões e as consequências climáticas e impactos socioambientais locais em cada ambiente do planeta, justamente porque essa galera tem dinheiro, né? E a gente sabe que, infelizmente, existem muitas pessoas que têm esse orgulho, esse egoísmo, essa ganância muito forte, e muitas vezes não dão ouvidos para essa pressão. Então, parece um cabo de guerra, mas que os dois precisam trabalhar juntos para que a gente tenha capacidade de barrar essas mudanças. E falando em mudanças, o que eu quero dizer com isso tudo, tá? Aonde nós estamos nesse processo, tá? Para quem viu, esse ano saiu o último relatório do IPCC. Na verdade, ele foi vazado, né? O IPCC é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, ou seja, ele não pertence a nenhum país, ele é internacional, e ele é formado por cientistas que estudam as mudanças climáticas para oferecer dados confiáveis para justamente discutir e permear esses debates globais. E, na verdade, ele foi vazado porque era para ele ser lançado ano que vem. Só que alguém vazou os dados, que bom que vazou, porque as informações desse último relatório são muito preocupantes, né? Eu tenho aqui aberto, eu vou mostrar para vocês. Depois eu vou passar para o Roberto, que eu queria que ele passasse para vocês de alguma forma, que junto no MOVE, né, existe a frente de trabalho do MOVE Jovem, do Movimento pela Ética Animal Espírita. Nós construímos esse ano, em outubro, uma carta aberta, né, dos jovens para o movimento espírita, para falar um pouco sobre esses dados e relacionar justamente o que a juventude tem a ver com essas mudanças. Eu até pensei em ler aqui alguns trechos, né? A carta inteira é um pouco extensa, não daria tempo de fazer a palestra em cima disso, mas eu vou trazer alguns dados que constam na carta, que são os dados oficiais, para gerar um pouco de reflexão, mas depois eu vou pedir para o Roberto passar para vocês, para cada um ter essa disposição para ler em casa, enfim. Então, assim, só para pegar o dado do IPCC, ele sai em agosto desse ano, né? E aí ele diz que se a gente não tomar providências, logo a gente vai atingir cenários catastróficos nas próximas décadas. Porque, assim, desde a época da Revolução Industrial, a gente subiu a temperatura do planeta em 1,1 grau. Então, é 1,1 grau Celsius. Desde a época pré-industrial, porque é a partir da Revolução Industrial que a gente percebeu a emissão desses gases cada vez mais de forma intensa. E é justamente isso que vai gerar o motor para ampliar o efeito estufa, que é um efeito natural, e gerar o aquecimento global, como a gente sabe. Nós sabemos, sim, que a Terra passa por um momento de aquecimento global e de resfriamento, só que isso é de uma forma muito lenta, de modo a não gerar essas catástrofes muito bruscas. Como a gente está acelerando esse processo, a gente está gerando consequências de forma praticamente imprevisíveis, né? Então, assim, só para vocês terem ideia, a gente não pode deixar a temperatura chegar a 1,5 grau. Então, a gente subiu 1,1 grau, a gente não pode fazer chegar a 1,5 grau, porque aí sim vão gerar consequências absurdas. Eu vou ler um trechinho aqui do nosso texto para vocês terem uma ideia. Então, atualmente, a média global de temperatura subiu 1,1 grau Celsius comparada à época pré-industrial, o que já foi suficiente para intensificar os incêndios generalizados na costa oeste dos Estados Unidos,
Na Austrália, onde morreram cerca de 1 bilhão de animais nos incêndios que tiveram lá. Na Amazônia, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica e até mesmo no Ártico já teve incêndio. Houve inundações mortais na Alemanha e na Bélgica em julho de 2021, então foi agora. Noroeste dos Estados Unidos chegou a temperaturas superiores a 38 graus Celsius. E recentemente perdemos uma quantidade de gelo marinho no Ártico do tamanho do estado da Flórida em apenas 2 meses, entre junho e julho deste ano. O relatório diz que atingiremos um aumento de cerca de 1,5 graus nas próximas 2 décadas, ou seja, até mais ou menos 2050. Se não fizermos nada, a gente pode chegar a um aumento de 5,7 graus Celsius até 2100, o que representaria um cenário mortal para a vida no planeta. Dentre os gases que potencializam o efeito estufa, que geram o aquecimento global, como eu falei para vocês, está o CO2 e o gás metano. E olha só o ponto. Esses dois gases, eles são liberados pelo arroto dos animais ruminantes, que é os bovinos, os ovinos, caprinos e bubalinos, ou seja, boi, vaca, ovelhas, cabras e búfalos, como a gente está vendo no caso até tadinhas das búfalas de Brotas, são os bubalinos, elas são ruminantes. Então, elas vão gerar esses gases, por isso a importância de se diminuir ou mesmo se abster do consumo de carne, justamente para tentar frear um pouco essa produção absurda. Né? A gente hoje em dia tem mais cabeça de gado no Brasil do que pessoas, né? Absurdo, assim. E aí, sim, ele é o setor primário, a pecuária é o setor primário que vai emitir isso. Cerca de 14,5% das emissões de gases de efeito estufa são oriundas da atividade humana do setor pecuário. E só no Brasil, 69% das emissões de CO2 vêm da agropecuária. Enquanto que se você somar os setores de transporte ou de indústria em geral, ele vai gerar cerca de 17%. Então, assim, é coisa de 4, 5 vezes mais do que todos os transportes juntos aqui no Brasil. Enfim, então é uma discussão longa, complexa, e a gente está esperando que os países, né, que são os nossos representantes, tomem as decisões corretas, né? E o ponto que é complicado é que o Brasil ele se comprometeu até 2030 de diminuir suas emissões, só que o patamar que foi estabelecido para redução vai chegar um equivalente à meta que nós já estávamos cumprindo até 2016, ainda no governo da Dilma. Então, assim, a gente teve uma piora nos nossos índices, a gente teve um aumento de desmatamento, né, que é vindo das queimadas, tem muita emissão, a gente viu um certo sucateamento do dinheiro que era usado para a CMBio, para os brigadistas, para controlarem o fogo, para o próprio IBAMA, para a FUNAI, que são os órgãos que cuidam das reservas indígenas, que as reservas muitas vezes mantêm uma certa quantidade de terra ali sem nenhum tipo de desmatamento. Então, a gente viu esses últimos anos os níveis de desmatamento queimado aumentarem, consequentemente, a agropecuária ganhando cada vez mais força, politicamente falando, economicamente falando. Então, nós chegamos a piorar os nossos índices do acordo que foi firmado em Paris, em 2015, e agora a gente está tentando voltar ao que nós estávamos antes. Então, a gente teve um pequeno retrocesso, agora a gente está voltando. Isso que é um pouco complicado, assim, do Brasil. Então, para os parâmetros que nós estamos, até que a gente está bem ok, assim, poderia ser uma meta mais ambiciosa? Poderia, mas frente à nossa realidade é o que é possível, eu espero que a gente consiga pelo menos cumprir. Mas o ponto principal, os dois principais países que a gente tem que ter uma atenção maior é realmente a China e os Estados Unidos. A China, assim, ó, é 10 vezes mais produção das emissões de carbono do que os Estados Unidos, que é o segundo colocado. Então, é um pouco complicado esses países que têm muita indústria, tem muita agropecuária. O Brasil é mais pela agropecuária mesmo. Enfim, o que isso tudo tem a ver com as ambições, eu diria, mas esses questionamentos da juventude, não é, espírita? A gente tem que pensar, né, que nós somos reencarnacionistas e que quando a gente fala em deixar um planeta melhor para as próximas gerações, é simplesmente deixar um planeta melhor para nós mesmos. Quando nós retornarmos, né, se Deus quiser, a essa pátria, essa terra, enfim.
porque a gente sabe que nós estamos num período de transição planetária muito forte. Esses questionamentos, eles vêm. Essa nova geração está vindo com tudo. A gente tem visto, por exemplo, exemplos como a Greta Thunberg. E a gente sabe que tem vindo muitos espíritos pleiadianos, espíritos assim de alta hierarquia espiritual, para ajudar em vários campos diferentes do conhecimento humano a trazer essas revoluções, não é? Então, eu acredito muito que as nossas gerações estão vindo com esse peso, essa força, justamente para ajudar na transição planetária. Até porque foi o que eu falei, né? Não tem como a gente pensar em, em planejar nossa próxima encarnação se a gente não tiver planeta para viver, não é? E o nosso livre-arbítrio, ele é respeitado, a gente sabe, coletivamente falando. De vez em quando a gente sabe que acontecem essas catástrofes coletivas, globais, como a própria pandemia, para fazer com que a gente freie um pouquinho o nosso livre-arbítrio que está indo numa direção complicada, para fazer a gente refletir, quem sabe mudar um pouquinho a rota e a gente conseguir ter um planeta minimamente sustentável à vida para a gente continuar evoluindo aqui, né? Obviamente, a gente sabe que se a gente seguir por um caminho sem freio e sofrer todas as consequências a partir disso, a gente pode sim destruir o nosso planeta e as consequências vão ser terríveis espiritualmente, não é? Porque é muito simples, a gente pode voltar em outros mundos, a gente sabe que os mundos são habitáveis, né? Então a gente pode continuar nossa evolução em outro mundo, mas olha a consequência e o peso que é destruir uma casa planetária. Então a gente não pode chegar nesse ponto, nem materialmente, fisicamente, nem espiritualmente. A gente sabe que as consequências não só são para os humanos, mas também para os não humanos, que, como bem sabemos pela doutrina, são espíritos, são princípios inteligentes em evolução, e que, portanto, estão sob a nossa tutela, nós somos seus irmãos mais velhos, e a gente tem a obrigação de cuidar e zelar dessas vidas, não é? E a gente, infelizmente, não está fazendo esse dever de casa, né, da forma mais correta possível. Então, assim, o que a gente pode fazer enquanto juventude, enquanto mocidade, para contribuir para frear esse tipo de mudança climática? O que a gente pode fazer dentro da casa espírita, na nossa vida pessoal, para dar esse exemplo, para a gente, como eu falei, no campo individual, ser algo mais tranquilo, mais palpável, fazendo as nossas mudanças no nosso ritmo, na forma como a gente consegue encaixar no dia a dia, não é? Então, tem algumas sugestões que a gente fez na carta. Eu acho que eu vou até expor para vocês, eu vou deixar certinho em alguns pontos. Aliás, eu acho que eu vou ler alguns trechos aqui que faz referência que os espíritos trouxeram para a gente, porque talvez algumas pessoas pensem que essas discussões não têm muito a ver com a doutrina, mas na verdade tem. Quando a gente pega, por exemplo, essa citação aqui da Joana, deixa eu ver se eu encontro aqui para vocês. Está no livro Dias Gloriosos, capítulo 9, Engenharia Genética. Ela diz assim, é um pouquinho grande, mas eu vou ler para vocês. Vejamos, por exemplo, o que vem ocorrendo no ecossistema. O desrespeito à natureza, por ignorância inicial e por interesses mesquinhos e argentários no momento, tem produzido diversos efeitos graves para a própria existência humana. A destruição da camada de ozônio vem ampliando o número de portadores de câncer de pele de forma assustadora. O abuso dos adubos químicos no solo tem gerado problemas orgânicos lamentáveis. A aplicação de hormônios nas aves e nos animais de abatimento vem facultando doenças desconhecidas no ser humano. A diminuição do volume de água ameaça regiões onde a vida que se encontra a perecer. A presença do mercúrio nos rios enseja-lhes o envenenamento, destruindo a flora e a fauna, bem como as populações ribeirinhas. O aumento das áreas desérticas e o degelo dos polos constituem ameaças que estão preocupando alguns governos e nações do planeta, que temem pelo futuro, momentaneamente sombreado por angústias. A vida é trabalhada por um princípio de ética divina, que não pode ser manipulada ao prazer da insensatez, sem que disso não decorram consequências imprevisíveis para os seus infratores.
Então, assim, Joana falando abertamente, até de populações ribeirinhas de mercúrio nas águas por contaminação do lixo industrial, do esgoto industrial, né, que vai parar nos rios, nas nascentes, poluindo, gerando essa bioacumulação, né, de mercúrio, e as populações ribeirinhas que se alimentam desses peixes acabam sofrendo, a gente sabe. Então, percebe-se que existe um problema socioambiental bem estabelecido, não é? Então, deixa eu ver se tem mais algumas referências que eu posso trazer para vocês. Tem do Emmanuel, tem do André Luiz. Acho que eu vou trazer essa aqui de Kardec. Para quem acha que Kardec não falou sobre a nossa responsabilidade frente às demais vidas não humanas, lá na Gênese, no capítulo 7, item 32, ele escreve, é o próprio Kardec que escreve assim: o orgulho levou o homem a dizer que todos os animais foram criados por sua causa e para a satisfação de suas necessidades. Mas qual o número dos que lhe servem diretamente, dos que lhe foi possível submeter, comparado ao número incalculável daqueles com os quais nunca teve ele e nem nunca terá quaisquer relações? Como se pode sustentar semelhante tese em face das inumeráveis espécies que exclusivamente povoaram a Terra por milhares e milhares de séculos antes que lei surgisse e que afinal desapareceram? Poder-se afirmar que elas foram criadas em seu proveito? Entretanto, tinham todas a sua razão de ser, a sua utilidade. Deus, de certo, não as criou por simples capricho de sua vontade, para dar a si mesmo, em seguida, o prazer de as aniquilar, pois que todas tinham vida, instintos, sensação de dor e de bem-estar, não é? E assim, pessoal, uma coisa que eu acho que tem tudo a ver com as propostas para a juventude, puxando um pouquinho, né, porque eu tô falando um pouco aqui da doutrina, mas eu gosto de puxar com os conceitos que estão sendo trabalhados atualmente no mundo, né, para ver que as coisas elas estão intercaladas, têm a ver uma com a outra. A gente viu agora, né, falando que, poxa, os animais não foram criados para nós, para nossas necessidades, não é? Eles têm a sua razão de ser, e, por exemplo, os dinossauros que viveram milhões de anos antes de nós, não foram criados para nós, não faz sentido, não é? Então, todos eles têm a sua razão de ser e as suas necessidades. E aí, um ponto importante para a gente pensar é que a ONU declarou, eu não lembro exatamente em que ano, mas ela definiu os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. São 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que seriam as metas para tentar resolver alguns dos problemas socioambientais que a gente vê no mundo até 2030, no tardar até 2050, mas tendo uma prioridade até 2030. E aí eu vou ler para vocês quais são eles, tá? Então, o primeiro, erradicação da pobreza. É acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os seus lugares. 2, fome zero e agricultura sustentável. Então, é acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. 3, saúde e bem-estar. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades. E aqui eu falo que todos é todos mesmo, né? Não é só ser humano. Educação de qualidade. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade. E promover oportunidades de aprendizado ao longo da vida para todos. Igualdade de gênero. 5. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. 6. Água limpa e saneamento. Garantir disponibilidade e manejo sustentável da água e saneamento para todos. 7. Energia limpa e acessível. Garantir acesso à energia barata, confiável, sustentável e renovável para todos. 8. Trabalho decente e crescimento econômico. Promover o crescimento econômico sustentável, inclusivo e sustentado. Emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos. 9. Inovação em infraestrutura. Construir infraestrutura resiliente, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. 10. Redução das desigualdades. Reduzir as desigualdades dentro dos países e entre eles. 11. Cidades e comunidades sustentáveis.
tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. 12. Consumo e produção responsável. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. 13. Ação contra a mudança global do clima. Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e os seus impactos. 14. Vida na água. Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para desenvolvimento sustentável. 15. Vida terrestre. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda da biodiversidade. 16. Paz, justiça e instituições eficazes. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. E 17. Parcerias e meios de implementação. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. Então, a gente precisa estar em acordo com parte desses desenvolvimentos, né? Então, por isso que eu proponho para vocês, eu vou expor na tela, algumas das sugestões que a juventude pode fazer na casa espírita, mas que as pessoas de demais idades também podem, afinal, a juventude está na mente, não é? Então, podem ter pessoas de 40, 50 anos que têm uma mente muito jovem. Então, é uma coisa muito variável, mas eu digo que a gente, às vezes, precisa trazer um pouco o jovem, sabe, para as tarefas do centro. E isso é uma outra discussão, mas eu só queria pontuar que, às vezes, nessa idade final de mocidade, começo de trabalho na casa espírita, é um pouco um limbo. E é nesse período dos 18 aos 24, 25 anos, que é bem a minha faixa de idade, que é onde o jovem acaba se perdendo. Então, fica uma coisa meio 880. Então, ou o jovem vai direto para um trabalho, super entusiasmado, por força de vontade dele mesmo, como eu tive, né? Eu tinha muita vontade de começar a fazer palestra e agora estou fazendo. Então, é muito assim de ter jovens que vão acabar indo para o centro e continuando um trabalho, seja em qualquer frente de tarefa, né? Mediúnico, palestra, biblioteca, estudo, evangelização e tantos outros, né? Trabalho social, enfim. Mas existe uma galera que pode simplesmente se afastar completamente do movimento. E é esse jovem que a gente precisa começar a trabalhar melhor. Porque o que será que está faltando, né? No centro para tentar incluir essa juventude que se afasta completamente, e até mesmo no Mensageiros da Paz, se a gente for buscar alguns capítulos de lá, o André Luiz ele acaba conversando com muita gente que já está no plano espiritual, mas que começou a se perder na vida e perdeu a oportunidade da encarnação inteira quando estava nessa faixa de idade dos 20, 25 anos. Então, é uma reflexão que acho que todos os trabalhadores das casas têm que pensar. Como que a gente pode criar ferramentas para incluir mais esses jovens que estão saindo da mocidade, para eles já terem uma oportunidade de trabalho? Será que talvez eu fazer uma oficina de como dar uma palestra? Será que convidá-lo para fazer um estágio na biblioteca ou na evangelização, ou mesmo chamá-lo para fazer alguma tarefa ali que auxilie e dê apoio para assistência social da casa? Então, eu acho que dá para nessas tarefinhas e começar incluindo os jovens para eles se sentirem utilizáveis, assim, sabe? Se sentirem úteis para o trabalho do centro continuar. Afinal, né, nós seremos o futuro, nós já somos o futuro do movimento espírita, então, quanto mais a gente conseguir incluir esse jovem nos trabalhos, mais fácil e melhor nós teremos um trabalho no futuro. E eu espero que seja dessa forma, né? É o que eu desejo. Então, vamos lá. Deixa eu deixar no ponto certinho aqui para poder expor para vocês. Agora eu vou colocar aqui na tela. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que aqui. Vamos ver se vai dar certo. Espero que esteja aparecendo para vocês. Então, essa é a carta, tá? Eu estava lendo algumas coisas para vocês. No final dela, a gente deu essas sugestões que eu vou ler para vocês, tá bom? E a gente encerra a nossa palestra dessa forma. Então, primeira sugestão, abolição do plástico do uso único no centro. Né? Então, começando pelos copinhos descartáveis.
Poxa, a gente usa por 3 segundos, né? Aquele copinho que a gente toma a aguinha depois do passe. Ou mesmo nas confraternizações em geral, a gente chega a usar um copo mesmo. E eles demoram 400 anos para desaparecer na natureza. Ou seja, todo o plástico que um dia já existiu, já, enfim, foi produzido, está na natureza. Não foi degradado, não passou 400 anos do primeiro plástico que foi criado. Então, assim, é uma loucura a gente parar para pensar nisso e cada vez mais casas espíritas estão abolindo, o que é ótimo, né? Então, como que a gente substitui, né? Primeiro, é desnecessário a gente tomar a aguinha depois do passe. Não tem sentido nenhum, não tem respaldo doutrinário, não tem nada. Segundo, eu acho que a gente pode substituir por bebedouros, como tá aqui, né? Do tipo coluna, aquele de inox que tenha aquela tipo de. Esqueci, de mangueirinha, de. Ai, meu Deus, por onde sai a água, né? Que dá para você colocar, trazer uma garrafinha e encher água ali sem precisar, né? Em tempo de pandemia, a gente sabe, não dá para ficar colocando a boquinha ali. Então, esse tipo de bebedouro funciona bem. Para não ter que comprar também aqueles galões de água, né, que tem o plástico de 20 litros, não tem porquê. Então dá para comprar esse que sempre vai ter água filtrada para todo mundo. Então incentivar que as pessoas tragam um copinho de casa ou mesmo uma garrafinha para poder fazer a água fluidificada e depois levar para casa. E não tem necessidade de fazer a substituição por copinho de papel, porque além de serem mais caros, vão gerar lixo, né? Então não é isso que a gente deseja. Então, mais uma vez, nas confraternizações, se organizar para que cada um leve seu prato e copo para evitar o uso desses plastiquinhos descartáveis, né? De pratinho, de enfim. No caso de lembrancinhas e distribuição de mensagens, evitar o uso de saquinhos plásticos. C. Caso a casa espírita tenha um trabalho de distribuição de verduras para participantes de projetos como artesanato, bordado, costura ou outros, incentivar o uso de sacolas de pano, que podem até mesmo serem confeccionadas pelos próprios assistidos, e também pedir a colaboração dos frequentadores da casa com a doação de sacolas de lojas, caso haja um brechó ou livraria do centro. Então, aquelas sacolinhas, né, prontas que vêm de loja já ajuda a evitar as sacolinhas de supermercado, que são de plásticos, que são bem terríveis, né? Então, número 2, coleta seletiva dos resíduos sólidos. E aí eu pergunto para vocês, a Casa Espírita do Amigo Germano, ela destina corretamente o resíduo produzido? Ela separa o orgânico do reciclado? Separa o vidro do plástico, do metal, do papel? Desculpa. Porque, além de contribuir para minimizar os impactos negativos no solo e nas águas, os materiais que são destinados para reciclagem geram renda a diversas famílias de coletores de materiais recicláveis em todo o Brasil, possuindo, portanto, um caráter socioambiental. Em alguns lugares do Brasil, existem associações de catadores que fazem a coleta porta a porta, ou seja, vão até o local recolher o material que são levados para os galpões e que lá são pesados, gerando assim uma renda para os associados. E além disso, é possível levar os materiais em ponto de entrega voluntária. Então é só se informar na cidade como que funciona essas coisas, tá? E no tocante a resíduos eletrônicos, óleo de cozinha, existem empresas que podem fazer a coleta na casa espírita de forma gratuita. É possível encontrar tais associações e empresas com breves pesquisas na internet, seja na barra de pesquisa do navegador ou no site da prefeitura de sua região ou de bairros próximos. Então, hoje em dia, como eu falei, a informação está muito fácil, na palma da nossa mão. Basta que a gente tenha o interesse, né, de ir atrás, e muitos serviços são gratuitos, né, não vai gerar custo nenhum para casa. Composteira. Para onde vai o resíduo orgânico, né? A composteira ela é de fácil construção, gera um adubo fértil, que poderia, olha que incrível essa ideia, a gente pode usar uma hortinha comunitária no centro, composta pelas mais diversas hortaliças, como cebolinha, alface, couve, tomate, e as punks, para quem não sabe o que é punk, é planta alimentícia não convencional, e elas poderiam ser distribuídas nas cestas básicas e usadas no sopão fraterno. Além disso, ter esse espaço possibilitaria também um campo vasto de ensinamentos na evangelização de crianças e jovens sobre a vida dos princípios inteligentes na fase vegetal. Então, olha que interessante. O que é uma composteira, para quem não sabe? Se você procurar na internet como fazer uma composteira, basicamente são 3 baldes de plástico daqueles resistentes que você coloca um em cima do outro, fura, tem como explicar certinho na internet. E você vai colocando o resíduo ali e vai trocando os baldezinhos na ordem do balde. Até que você vai gerar um líquido, que é o estrume, acho que é assim que fala, que é o líquido que sobra da decomposição dos resíduos orgânicos, puramente orgânicos. E é esse adubo que você vai juntar com, por exemplo, uma terra que você compra em
em loja de floricultura. E aí você vai adubar esse solo e conseguir fazer com que tenha e seja possível, caso a sua casa espírita, não sei como é que é no Amigo Germano, mas se tiver um campozinho assim, um jardim, algum lugar que bate um sol, que é uma coisa bacana, dá para fazer uma hortinha, contrata um jardineiro ou mesmo pesquisa como é que faz e faz ali uma hortinha. E ali você pode usar esse resíduo, né, que sobrou da composteira para adubar esse solo. E aí você pode ter uma hortinha para reabastecer o próprio centro e ainda gerar uma economia. Então você pode ter temperos em geral, como cebolinha, manjericão, cheiro verde, em tantas coisas. Também alface, couve, hortaliças em geral, das convencionais e as punks. E aí, punk você tem várias, né? E para quem não sabe, tem a Ora Pronobis, que é uma planta assim perfeita, uma folhinha que tem 25% de proteína. É incrível, assim, e super dá em qualquer lugar, é maravilhosa. Então, justamente essas plantinhas, elas podem ser usadas no sopão fraterno ou em qualquer outro prato que é feito, né, na assistência social, mas também distribuir nessas cestas básicas. E além disso, você tem um ambiente vasto para você utilizar na evangelização, para as crianças terem contato, as crianças e os jovens terem contato com esse ambiente mais natural, né? Que acho que é uma proposta bem bacana para evangelização. Continuando, 4. Coletores solares. O André Trigueiro, né, para quem não conhece, que é um palestrante sobre, principalmente ele fala muito sobre ecologia, né? Em sua obra Espiritismo e Ecologia, recomenda a construção de coletores solares com materiais baratos e acessíveis, a fim de aquecer a água, dispensando chuveiros e torneiras elétricas. Isso reduziria consideravelmente as despesas de energia elétrica no centro e, é claro, ajudaria o meio ambiente, né? Isso tem muito a ver com telhados ecológicos também, porque, né, a maioria das cidades do país tem uma alta temperatura o ano inteiro, então é possível construir esses dois projetinhos assim, sem muito trabalho, e gerar uma economia elétrica, enfim, de energia para o centro. Então, os telhados ecológicos, eles geram conforto térmico e ainda ajudam na redução da energia elétrica. Então, você pode pintar a telha de tinta branco para ela ser reflexiva, dá para instalar uma manta térmica de caixinhas de Tetra Pak, né, que é caixinha de leite ou caixinha de suco, que ajuda a evitar o uso de ventiladores, de ar-condicionado, enfim, ainda promove uma economia nas despesas do centro, é uma solução simples e barata. 6. Opções veganas em cantinas e confraternizações e eventos. Olha, isso aqui é muito importante, viu, gente? O objetivo final tem que ser o de abolir completamente os produtos de origem animal, sabe? Porque isso é uma discussão também bem longa, mas os espíritos recomendam isso, sabe? Não faz sentido a gente utilizar algo que é uma fonte de vício para crianças, jovens e adultos no centro espírita, que é um local que deve ser o representante da doutrina espírita. Se a doutrina espírita fala que é um vício, que faz mal, a ciência tem mostrado todos os impactos que isso tem na esfera dos animais, na esfera da nossa saúde, no meio ambiente, então não tem muito sentido a gente continuar ofertando esse tipo de alimento, né? Mas como isso não é uma transição fácil de se fazer, o objetivo final tem que ser o de abolir. Mas enquanto isso não acontece, que a gente pense pelo menos em ter opções vegetarianas e veganas para pessoas que já fizeram essa transição, né? E aí, além disso, em eventos de mocidade, poderia se implementar pelo menos uma segunda vegana, um dia do evento, né, ser todinho vegano. E para ajudar nesse processo, já temos um material riquíssimo, muito bom, feito pelo setor de Ecologia e Espiritismo da FEB, que é a Federação Espírita do Estado da Bahia. Então, olha que interessante, existe uma federação onde já tem um setor de ecologia para falar sobre isso. E daí lá tem um livreto onde tem receitas veganas, fáceis, acessíveis, deliciosas, como implementar isso. É bem interessante esse material. 7. Buscar não utilizar produtos de origem animal também nas ações sociais, gente. Isso é muito importante. Porque, afinal, como trabalhar pela paz e acolhimento dos humanos se usamos da morte prematura e violência contra os nossos irmãos animais nos pratos que servimos? Não tem muito sentido, né? 8. Vibrações e tratamento espiritual para os animais e a natureza. Você sabia que é possível a gente realizar passe, cirurgia espiritual presencial e à distância para os animais? Não há necessidade de um curso específico para isso. Basta boa vontade, disposição, que a espiritualidade faz o restante, tá? E aí, se o amigo germano, por exemplo, não aprovar o tratamento, porque a gente sabe que pode ter uma certa resistência, que a gente pelo menos considere nas nossas vibrações e radiações do centro, lembrarmos desses nossos irmãos, né?
Isso já é de bastante consideração. E para a gente se inspirar nesse processo, eu recomendo a todos os amigos que procurem o trabalho da ASEAMA, aqui é a ASEAMA, que é a Associação Espírita Amigos dos Animais, que basicamente é uma casa espírita só para os animais. Então, dá para a gente buscar esse exemplo e tentar implementar no Amigo Germano. Que mais? Inclusão dos animais nas atividades de assistência, muito importante. É uma forma de ampliar a caridade para os nossos irmãos não humanos, que é a arrecadação e distribuição de ração, né? Então, quando você for entregar o sopão ou o sanduíche, né, na rua para os irmãos que estão nessa situação, que se pense também em arrecadar ração para esses amigos que acompanham eles, né? São fiéis companheiros de jornada. E eles também sentem frio, sentem fome. Muitos albergues de prefeituras, não sei como é que é aí na cidade aí do Rio Grande do Sul, mas e aqui em Curitiba, por exemplo, não se aceita no albergue o cachorro ou o gatinho da pessoa. E aí muitos deixam de ficar no albergue porque preferem ficar na rua para não deixar eles sozinhos. Então é uma coisa para a gente repensar também e acolher esses irmãos. 10. Reaproveitamento de água. Utilizar calhas nos telhados ajuda na coleta de água da chuva. Isso pode ser usado para molhar as hortas, também para limpeza do chão, para gerar essa economia nas contas do centro também. Olha essa dica importantíssima que a gente pensou com muito carinho. Ter um representante da juventude no conselho da casa. Então, assim, pega aquele jovem que é mais entusiasta, é mais estudioso, é mais disciplinado, sabe? E coloca ele no conselho para ser o representante. Porque assim você facilita o intercâmbio entre esses dois setores da casa. A juventude pode levar sugestões para as reuniões e ficar por dentro dessas decisões e poder levar essas decisões de volta para a juventude, para ter esse intercâmbio e entender como é que funcionam as decisões do presidente, do vice, do secretário, do tesoureiro. E faz sentido, afinal, a gente vai assumir esses postos no futuro. Então é importante saber como funciona. 12. Inclusão do ensino da ecologia e da ética animal na evangelização, mocidade, palestras públicas e grupos de estudos. E isso fica muito importante até para a gente sugerir que o MOVE, que é um movimento a qual eu participo e a gente tem um certo engajamento nesse sentido de trazer uma bagagem doutrinária importante sobre os não humanos, para que isso chegue nos estudos da doutrina, do departamento de doutrina da casa, sabe? E gere impactos em todas as esferas de estudo do centro. Afinal, como que a gente vai chegar pedindo uma opção vegana na confraternização, ou na cantina, ou na assistência social, se a galera não sabe nem se está na doutrina ou não? Né? Então tem que começar um trabalho desde a evangelização, passando pela juventude, chegando aos grupos de estudos e até a palestra pública, que é o que a gente está fazendo aqui, não é? Criação de grupos de estudo sobre ética animal espírita, ela pode ser uma iniciativa até dos jovens mais velhos, é uma ideia que fica. E a gente tem até um opúsculo, não sei se o Roberto comentou com vocês, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eita, eu tenho aqui. Cadê? Aqui. Ó, pessoal, esse aqui é o opúsculo que a gente tem de parceria do MOVE com a FEB, tá? Onde nós criamos esse livreto, que é o opúsculo, com todas não, né? Pelo menos 60 referências doutrinárias nós temos aqui, falando abertamente sobre o que os espíritos disseram sobre os animais, a natureza, enfim. Então, isso aqui é muito importante para a gente fazer a criação desses estudos e fazer com que essas informações cheguem nas pessoas, né? 14. Inclusão da proteína de soja, grão de bico, frutos, hortaliças de estação, comprados em feiras de rua, nas cestas básicas oferecidas pela Casa Espírita. Afinal, é possível encontrar no reino vegetal todos os nutrientes necessários para a gente se alimentar. Já dizia Emmanuel. Emmanuel fala que a gente consegue cumprir todos os suprimentos proteicos do organismo sem recorrer às indústrias da morte. Absoluta, né? Então, por essa razão, esses alimentos eles têm que ser incluídos na cesta básica. Mesmo que a cesta básica tenha os produtos são não perecíveis, existe a possibilidade de você incluir esses produtos perecíveis, se caso a dinâmica do centro for algo assim semanal, né? Então, é possível conseguir esses alimentos de forma barata através das feiras, enfim, dá para pensar isso direitinho. E aí dá para vocês pensarem nesses exemplos aqui, ó. Procurem depois Paz no Prato e Rango da Paz. São 2 projetos de casas espíritas que
conseguem utilizar esses recursos de uma forma barata, acessível, fazendo com que realmente tenha alimentos nutritivos na cesta básica, e não seja simplesmente algo básico, né? Evitar a utilização de produtos para fins de limpeza e higiene que realizem testes em animais. Então, a indústria do cosmético, ela realiza testes nos animais, ela utiliza de muita violência e crueldade, ocasiona graves lesões, câncer e até mesmo a morte de coelhos, camundongos, ratos e cachorros. E já é de conhecimento da ciência quais são os componentes nocivos à saúde humana, o que torna desnecessária a aplicação nos animais. Então, atualmente, a gente tem diversos produtos de higiene, produtos de limpeza que são livres de crueldade, ou cruelty-free, tem o selo, né? E aí, além disso, esses produtos vêm de empresas que não têm uma responsabilidade social e ambiental. E muitas vezes tem plásticos que são descartados no meio ambiente, então tudo tem que ser muito bem analisado. 16, criação de um setor, o Departamento de Ecologia e Espiritismo, como tem na FEB, mas que seria interessante ter em cada casa espírita. Afinal, se a gente tem um departamento de doutrina, por que não ter um departamento de ecologia e espiritismo para mediar tudo isso? Então, do mesmo modo, como eu falei, né, ter esses departamentos, seria interessante ter um jovem ou jovens responsáveis por esse setor, para justamente, como eu falei, impulsionar essas mudanças através da nossa geração, né? Eu acho que dá para finalizar lendo esse último trechinho, porque finaliza a carta e também finaliza essa palestra. Então, a gente realmente agradece profundamente ao movimento espírita por ter proporcionado tudo que a gente fez para a gente aprender dessa forma, como a doutrina funciona, como os espíritos nos passaram essas mensagens. Então, a gente tem que ter esse olhar de carinho, porque a forma como a gente foi educado, a minha geração e os jovens que permanecem na doutrina, isso é o resultado de uma evangelização sólida, robusta, de oportunidades que foram permitidas para mim, né, para continuar no trabalho da casa, me impulsionar para continuar na doutrina, isso é fundamental. Então, assim, a gente espera que essas mensagens sobre amor a todas as criaturas e cada vez mais palestras sobre isso possam tocar o coração das pessoas, porque a gente tem que lembrar aqui, ó, da nossa professora Joana de Ângeles, que nesse livro aqui, Leis Morais da Vida, no capítulo 1, Amar a Deus, ela diz: ama, portanto, pelo caminho quanto possas, plantas, animais, homens, e te descobrirá, por fim, superiormente amando a Deus. Então, assim, só para mostrar as nossas assinaturas de todos que estavam na nossa oficina, construíram essa carta, né? E aqui o Move Jovem, para vocês verem. Esse aqui é um documento, né? Como eu falei para vocês, da carta aberta, tem muito mais coisa para cima, mas a ideia aqui era realmente só mostrar o quanto é possível a gente ter esse tipo de iniciativa, incluir o jovem nisso, para que a gente possa cumprir todas as metas e necessidades que temos frente às mudanças climáticas, e não só climáticas, mas todas aqueles objetivos de desenvolvimento sustentável, ela pode permear e deve permear a casa espírita, o trabalho individual de cada jovem, de cada adulto, de cada pessoa, de cada espírita, de cada não espírita, se a gente quer que nosso planeta tenha o mínimo de condições para a gente continuar vivendo, para a gente continuar aqui no nosso desenvolvimento espiritual, e para que a gente possa passar para o mundo de regeneração, que eu digo para vocês, o mundo de regeneração não é um mundo perfeito. Na verdade, pelo contrário, ele é um mundo de transição entre o mundo mais afastado de Deus, de provas e expiações, primitivo, para o mundo de todos, o mundo celestial, o mundo que está bem mais próximo de Deus, né? Então, basicamente, quem ficar na Terra, né, vai ter muito trabalho, porque a gente tem muita floresta para reflorestar, muito plástico no oceano para tirar, muitos animais para salvar, muitos seres humanos em situação de pobreza e desigualdade para auxiliar, impulsionar no seu desenvolvimento, muita coisa para fazer. Então, que a gente possa erguer as nossas mãozinhas, regaçar nossas mangas e começar hoje, porque a cada passo que a gente dá, nós não estamos mais no mesmo lugar, né? E lembrar daquela frase do Chico, de que o importante não é a gente querer voltar atrás e fazer um novo começo, mas é começar agora e fazer um novo fim, né? Então, que a gente possa ter essa força de vontade de fazer isso por nós, pelos animais, pela natureza, pelo próximo, qualquer ele que seja, para a gente ter um futuro saudável, um futuro em harmonia para todos os seres, né? Porque, sinceramente, no mundo de regeneração com matadouros, com abatedouros,
não faz muito sentido, né? Então, que a gente possa começar hoje a renovação dos nossos costumes, dos nossos hábitos, nos questionar sempre, buscar por produtos sustentáveis, com compromisso socioambiental, buscar empresas comprometidas, né, enfim, com o nosso futuro e, claro, pressionar as nossas autoridades, nossos representantes das nações para que cumpram os acordos e a gente possa viver um mundo um pouco melhor, um pouco mais em paz. Tá bom? Então, paz e bem, muito obrigada pela oportunidade mais uma vez de falar com vocês. Me perdoe passar um pouquinho do tempo, mas eu acho que são temas bem interessantes e espero que vocês possam ter aproveitado, refletido e que a nossa carta aberta possa chegar até vocês, até a juventude e gerando as mudanças necessárias no centro. Tá bom? Muito obrigada, paz e bem a todos e fiquem com Deus.